Boa noite. Vamos louvar o Senhor. Alex na presença dEle. Faça desses minutos de adoração, de louvor, minutos de intensidade junto ao Senhor. Reconheça a soberania dEle sobre a sua vida, sobre todas as coisas que nós vivemos e temos nessa terra. Tudo é para Ele, tudo é dEle. E a cada minuto nós possamos aproximarmos mais dEle. Que você possa sentir a presença do Senhor, ouvir a sua voz, adorar o nome dEle. Declare apenas um minuto em sua presença, vale mais que uma vida inteira sem o Senhor. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Senhor. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Senhor. Apenas um minuto em tua presença. Adora o Senhor. Liga sua voz. Diga apenas um minuto. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Senhor. Quero viver esse minuto por toda a minha vida, Senhor. Meu maior prazer É um prazer estar na tua presença. estar em tua Nossa, diante do presença, Derrame-se aos pés dele. buscando aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouça a tua voz, sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, teu poder, a tua unção.
você é fraco, que você é dependente do Senhor. Pai, nós reconhecemos quanto somos miseráveis, dependentes, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, nos amou, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós não sendo adaptáveis e tendo características que agradam ao Teu coração. Mas o Senhor nos molda, nos transforma, nos santifica, Deus. Faça com que nós possamos ser semelhantes a Ti, Deus, pelo Teu mover, pela Tua transformação, pela Tua obra, Pai. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo, Deus. Dá-nos um coração quebrantado, um coração humilde. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que eu sou fraco. Declare isso. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Durante a próxima canção, essa canção traz a palavra do Senhor a nós, dizendo para nós não nos abalarmos, para nós apenas crermos nele, pois ele tem um lugar preparado eterno para nós, um lugar de vida e vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor possa falar ao seu coração durante essa canção, que nós possamos ao fim dela dizermos que
quero te amar mais, Pai. Que nós possamos verdadeiramente querer mais o amor do Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Que esse desejo, Senhor, arda no nosso coração. Que nosso coração se encha, Senhor, desse amor. Que possamos olhar para o Senhor, Pai, com um olhar diferente essa noite. Que nosso coração se encha desse amor mais puro, mais belo que vem do Senhor. Enche o nosso coração, Espírito Santo. Enche essa noite pelo amor que vem de Deus. Entregamos a Deus o louvor. É do Senhor, ó Pai. O Senhor receba, Deus, abençoa a palavra que virá ao nosso coração agora, Deus. Que nosso coração possa estar sedento por ela. E que ela venha, encontre morada e se transforme em ações, em prática nas nossas vidas, ó Deus. É o que nós lhe pedimos, ó Deus. Abençoa todo esse culto. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler aqui no Salmo de número 4. E eu gostaria que nós pudéssemos meditar nesse Salmo. Os Salmos sempre são importantes na nossa vida, em todos os momentos. Mas em alguns momentos parece que eles são especialmente importantes. Especialmente nesses momentos de dificuldades que a gente vive, não é? E é claro que a gente não vai ficar aqui
falando de problemas, né, a vida toda, durante toda a pandemia, mas sabemos que é importante a gente ter de fato a convicção naquilo que nós cremos, em quem nós cremos. Então, Salmo de número 4. O salmista, se você está com a Bíblia aberta, você pode nos acompanhar, e eu aconselho você a permanecer com a Bíblia aberta aí no Salmo de número 4, quando o salmista trata de um momento difícil também da sua vida. Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar, irmãos. Além das nossas dificuldades normais, aqui com o culto online, as transmissões, a gente sabe que há uma força também do inimigo que não tem nenhum interesse, né, que a obra de Deus caminhe. Mas isso para nós é pacífico, né? Nós oramos e clamamos àquele que pode todas as coisas e que pode mudar a nossa história. Então vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, ó Pai, e a todos que aqui estamos, ó Deus, a participar desse culto, mesmo que à distância, mas que o nosso coração, Deus, seja um coração aquecido com a presença do Senhor. Eu repreendo também nesta hora, ó Pai, toda e qualquer ação do inimigo em relação à transmissão, ó Deus, em relação, ó Deus, às vezes a tirar o nosso ouvido da atenção da Tua palavra, ó Deus. Abençoa cada família nas suas casas, onde quer que estejam agora, que possam, ó Deus, estar diante do Senhor com o coração atento, que haja, ó Deus, de fato, reverência para ouvirem a Tua palavra e que ela seja praticada, ó Deus, por cada um de nós. Nos ajuda, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, nesses momentos que vivemos, e esteja abrindo as portas, ó Pai, para que possamos nos reunir, para que possamos estar juntos. E para isso nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela cura, pela vacina, ó Pai, por um mundo, ó Deus, curado de fato dessa pandemia toda. Clamamos ao Senhor em favor da nossa própria vida, na certeza e na convicção de que o Teu Espírito Santo nos dará o consolo que precisamos, a advertência que precisamos e a capacitação espiritual necessária para cumprirmos a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria nessa noite de trabalhar aqui o tema deste Salmo 4. Esse Salmo 4 trata de um momento assim na vida do salmista. Alguns historiadores entendem que esse salmo é uma espécie de extensão do Salmo 3, quando Davi estava fugindo de Absalão, que foi o nosso assunto há 15 dias. E para muitos, eles não conseguem definir, mas há a impressão que ele continua ainda debaixo desse jugo, desse problema com Absalão. Então, o tema do salmo é acalmando a tempestade, ou a ideia acalma-te. Eu me lembro que quando cantamos aquele hino, nós temos um hino muito bonito do nosso cenário, que fala da questão mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão um pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Mas é interessante que este mesmo cântico, esse mesmo hino, nos traz a visão daquele que está no barco, daquele que controla o mar, daquele que controla todas as coisas. E nós temos vivido um mundo com muitos problemas, muitas tormentas, né? Não bastasse a pandemia, veio, né, a praga dos gafanhotos, que atingiu especialmente a Argentina e parte do sul do Brasil e outras regiões, né? E por aí vai. E essa semana especificamente, houve aí um imenso temporal sobre Camboriú,
na região sul também, né? E aí, ao ver aqueles ventos e os estragos provocados por ele, eu estava vendo um vídeo, eu fiquei pensando o seguinte: o que está tão ruim que não pode piorar? Né? As coisas podem piorar e muitas vezes. De repente nós olhamos para a pandemia, esse problema que enfrentamos, e será que as coisas podem piorar? Podem. E na verdade a Bíblia deixa claro que no fim dos tempos as coisas iriam piorar. Com isso eu não estou dizendo que este é o fim dos tempos, mas são sinais, no mínimo, do fim dos tempos. Então nada está tão ruim que não possa piorar. E com isso eu não estou sendo um agoreiro, nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus é o Deus que controla todas as coisas. E é claro que o salmista Davi estava numa situação muito difícil, diferentemente da pandemia, diferentemente dos terremotos, mas ele estava fugindo de Absalão. E o Salmo 4 fala de uma tormenta na vida de Davi. E como é que nós lidamos com as tormentas? Como é que nós passamos pelas tormentas? O Salmo 23 vai dizer lá que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o Salmo parece ter sido escrito nesse momento, onde Davi ainda lutava contra essa rebeldia de Absalão, e escondido, ele então escreve esse Salmo. Se essa de fato for uma visão correta sobre o Salmo, ele estava vivendo esse momento muito difícil. Se não for esse momento, ele estava, em outro momento, se for o caso, num momento muito difícil. Então, em momento de tormentas na vida, nós precisamos olhar para aquele que acalma o temporal. Aquele que subjuga a fúria do mar. Aquele que oferece respostas adequadas para cada situação vivida pelo ser humano. Ele oferece respostas para o salmista deixa isso claro no Salmo, e ele oferece resposta para a sua vida e para a minha vida. Eu imagino que a maioria de nós vive momentos de dificuldades, seja na questão do emprego, do desemprego, na questão da família, né? A graça de Deus é sempre multicolorida. A ideia é, para cada cor do problema, para cada dificuldade que nós enfrentamos, há uma cor da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Então, não há o que temer, de verdade não há o que temer, se nós confiamos em Deus. Porque ainda que morramos, diz a Bíblia, o que a morte pode fazer comigo e com você, se nós amamos a Cristo e o temos como nosso Salvador pessoal, é nos aproximar mais rápido da eternidade com Deus. Então as tormentas passam, mas a vida continua. Os problemas vão passar e a vida continua. Como é que o salmista, então, lida com essa situação? O que nós percebemos nesse salmo? Aí o primeiro versículo do salmo é muito interessante, que o salmista já começa falando da base da sua oração. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, primeira expressão que o salmista utiliza aqui é uma oração bem fundamentada. A palavra hebraica, que para angústia tem a ideia de ficar preso em algum lugar, num canto apertado. Ele estava extremamente angustiado. E aí ele usa a frase, Deus da minha justiça. E nesse sentido, então, quando ele fala Deus da minha justiça, ele aclama a Deus. Ele vai até Deus, apela para o caráter de Deus como um Deus sustentador da justiça. Ele apela para a aliança que Deus havia feito com os seus, com o seu povo. E no caso particular, o salmista fala do Deus, ele fala assim, o Deus da minha justiça. Então a oração do salmista é uma oração bem fundamentada. Através da sua oração, ele testificou, e nós devemos testificar, que quando ele se viu totalmente privado de todo socorro terreno, humano, ele agora olhou para cima e viu uma esperança no socorro de Deus. Ao clamar ao Deus da minha justiça, como ele disse, isso significava para ele, e deve significar para nós, a mesma coisa que ele chamasse o defensor dos seus direitos. É interessante, quando olhamos para esse salmo, o salmista fundamenta a sua oração no caráter de Deus. O clamor do salmista é no sentido de que Deus ouça a sua oração baseado no caráter dele, na sua justiça, nas suas perfeições.
Os homens estavam levando o salmista a uma profunda angústia, o encurralaram, levaram para um canto onde ele foi angustiado. Mas na angústia, o salmista diz que clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Ele revela isso no outro salmo. Na vida, por mais que possamos confiar nas pessoas, nos amigos, nos homens, né, na ciência, em tudo que há à nossa disposição, há algo no fundo da nossa alma, do nosso coração, que nos angustia, que nos deixa temerosos, que nos inquieta, que somente Deus pode aliviar. Por isso, o salmista ora fundamentando a sua oração no caráter de Deus. E nesse sentido, como é que eu e você vamos vencer as tempestades, trazendo isso para nós? Quando nós oramos uma oração bem fundamentada. Quando nós oramos falando para Deus sobre o seu caráter. Deus, o Senhor prometeu na tua palavra. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor é um Deus eterno. O Salmo 90 que nós lemos aqui deixa isso claro. Então, ao orarmos, nós temos que ter em mente que quem é o Senhor a quem dirigimos a nossa oração. Hoje, nós temos muitas pessoas que têm, em alguns contextos religiosos, que Deus tem que responder, exigir de Deus, colocar Deus na parede. Irmãos, jamais. Nós quando oramos a Deus, nós oramos a partir do caráter dele. Senhor, tu és o rei do universo, tu és o Senhor desse mundo, o Senhor do universo, o Senhor dessa terra. O Senhor é o Deus que acalma a tempestade. A tua palavra está recheada de exemplos de pessoas que passaram por situações difíceis, mas venceu a tempestade. Assim como o salmista, nós devemos recorrer à oração, mas uma oração baseada nesse caráter de Deus. E não na ideia de que algumas pessoas propagam por aí, né? Um Deus como um Papai Noel, um Deus muito parecido com os seres humanos, que tem emoções, que de repente ele muda de ideia. Claro que Deus tem emoções, mas no sentido de que de repente ele muda de ideia. Não, Deus é um Deus que tem decretos eternos. Deus cuida de mim e cuida de você, independentemente das circunstâncias. Então o salmista diz que nesse momento de tormenta, de tempestade, eu, você e o salmista precisou fazer uma oração bem fundamentada, olhando para o caráter de Deus. Falou, Deus da minha justiça. Nós não podemos depender de nada, a não ser unicamente de Deus. Por mais que a medicina seja avançada, ela não consegue a cura para todas as doenças. Por mais que nós tenhamos dinheiro, amigos, por mais que algum político seja bem intencionado, o que é raro, nós não podemos confiar no ser humano. Existe alguém nos céus que é o nosso defensor. É o defensor da nossa causa. É o Deus que age de acordo com a sua justiça. Pois o salmista diz assim, pois a justiça dos homens, o salmista trabalha essa ideia da justiça, né? E ele fala que ele ora baseado no caráter de Deus, na justiça de Deus, pois a justiça dos homens é totalmente poluída, é totalmente podre, é uma justiça que não é uma justiça verdadeira. Quando olhamos para o lado, para os homens, olhamos para baixo em geral, nós olhamos e vemos injustiças. Vemos os tribunais julgando, muitas vezes com injustiça, favorecendo um em detrimento do outro. Mas quando olhamos para Deus, aí sim nós temos uma justiça imaculada. E nós podemos confiar na retidão do Senhor. Daí então o salmista resolve essa questão da tormenta na sua vida, primeiramente com uma oração bem fundamentada. Em segundo lugar, ele utiliza aqui uma resposta para os inconstantes. Nos versículos 2 a 3, ele vai dizer assim, ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, além de uma oração bem fundamentada, o salmista dá uma resposta para os inconstantes. Como é que ele trabalha isso? Davi estava cercado de todos os lados. Apela então para o bom senso das pessoas. Vai atrás daqueles que poderiam ajudar de alguma forma. Mas em última análise, o seu socorro vem do Senhor. E depende de Deus e não das pessoas. E aí ele trabalha isso falando para essas pessoas inconstantes, onde eles dizem, até quando, ele fala, né, até quando perseverarão em seus esforços para converter a sua glória em vexame? Muitas vezes nos tornamos inconstantes, até mesmo na fé.
Quem aqui que está nos ouvindo e com quem nós convivemos, que nunca deu uma vacilada na fé, nunca teve dúvidas sérias? Todos nós passamos por momentos, porque nós não compreendemos completamente a vontade de Deus, especialmente a vontade a longo prazo, aquela que nós não vemos, mas Deus vê. Deus sabe a rota que a nossa vida terá, portanto Ele conhece todas as coisas, e muitas vezes nós nos tornamos inconstantes, e aí o salmista chama a atenção nesse sentido. Os homens ali ao seu lado estavam plenamente determinados a desgraçar aquele a quem Deus exaltara ao trono. Davi estava no trono real, e eles então perguntam: até quando vocês vão perseverar? Né? Ele lhes pergunta, né? Os homens, especialmente os inimigos de Davi, não compreendiam que o Senhor o colocara no trono, que o Senhor o havia escolhido para estar no trono. E eles estavam tentando destruir Davi e, consequentemente, isso iria afetar o reino, iria prejudicar toda a comunidade de Israel. Então o texto fala que os homens estavam colocando a esperança nas coisas que a traça corrói, que o ferrugem destrói, e que nesse sentido então o salmista vai deixar claro que isso ficaria tudo inevitavelmente nessa terra. E deve-se observar que, embora oprimido por todos os lados, por todo tipo de pessoas e problemas, ele corajosamente traz à sua mente a firmeza na palavra do Senhor. Ele eleva o seu coração para a glória de Deus. E nesse sentido então, ele olha para si mesmo e fala: espera aí, o trono foi Deus que me concedeu, só Ele pode me tirar do trono. Ele estava plenamente persuadido de que Deus finalmente ia defender os seus direitos em relação a esse trono. Mas os inimigos tentavam macular o seu trono. E ele então pergunta: até quando amareis a vaidade? Com essas palavras, o salmista está dizendo o seguinte, que os homens tinham paixões ímpias, maldosas e uma arrogância imensa, mas que tudo isso não prevaleceria. Então ele fala: vocês são inconstantes. E essa às vezes é a nossa situação, de muitos. Nós precisamos também entender que Deus é um Deus que controla todas as coisas, assim como Ele controlava o trono de Davi, o trono de Israel, Ele controla a nossa vida. Os ímpios podem muitas vezes gabar-se, né, das coisas, iludir-se com os bens materiais, né? Enfim, diante das situações de provações, eles podem estar à frente, aparentemente, daqueles que amam a Deus. Mas uma coisa é certa: haverá um dia que isso tudo vai ser manifesto. E aí é que o salmista fala: espera aí, isso tudo vai acabar, vocês são inconstantes, Deus é o Deus que defende o reino. Então nós devemos revestir-nos de invencível firmeza, assim que nos virmos diante da sutileza dos ímpios. No momento como esse, muitas vezes pessoas nos levam a ficarmos temerosos, a vivermos um momento de inconstância. Será que vai dar certo? Será que isso vai acabar? Será que nós vamos sobreviver? Irmãos, nós só não vamos sobreviver se Deus não quiser que nós sobrevivamos. Nós não precisamos ficar inconstantes, devemos entender que o mundo ímpio vive uma vida diferente daqueles que amam a Deus. Deus permanecerá ao nosso lado, e nesse sentido Ele será contra os ímpios. Isso gera em nós firmeza, e não inconstância. Nesses momentos, as dúvidas e as inconstâncias dissipam-se da nossa vida. E o versículo 3 diz: sabei, porém, que Jeová, ou o Senhor, escolheu para si alguém, ou seja, o homem piedoso. Essa é uma confirmação do versículo precedente, pois ela mostra que a causa da ousadia do salmista consistia nesse fato: ele dependia de Deus, o fundador do seu reino, do reino de Davi. E com certeza podemos também, seguramente, triunfar sobre nossos inimigos quando somos dominados pela convicção de que fomos chamados por Deus para o ofício que ocupamos ou o trabalho que nos foi confiado. Nós não temos que temer isso. Se Deus nos colocou numa posição, Ele nos tirará de lá quando quiser. E não é bom que fiquemos lá se Ele não quer que fiquemos. Da mesma forma, ninguém nos tirará de lá se Ele quiser que ali fiquemos. Então, o salmista chama para si e fala assim: espera aí, Deus distingue para si o piedoso. Davi aqui não se gloria em sua própria força, nas suas riquezas ou no seu exército.
Não, nas vitórias que granjeou pela vida fora, no reino, nem confia na vitória dos seus amigos, nem espera que eles o livrem de nada. Mas ele gloria-se no fato dele ter sido escolhido por Deus. E não precisava ser inconstante. Ele diz que fora separado por Deus, pelo que pretendia dizer, que fora investido no trono, não pela vontade do homem, nem pela sua própria vontade, mas pela determinação de Deus. Quando olhamos dessa perspectiva, nós não temos que ficar inconstantes diante das situações difíceis, por mais que elas sejam difíceis. Davi infere que ele seria ouvido por Deus. Fala: Deus, eu clamo ao Senhor, Deus da minha justiça, olha o que estão fazendo comigo, o Senhor me colocou no trono. Quando nós olhamos para esses momentos difíceis, nós podemos: Deus, eu não sei o que o Senhor quer nos ensinar com isso, que o Senhor nos ensine, mas eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. E nesse sentido, então, eu faço a seguinte pergunta: o que há no seu coração hoje, neste momento, que tem gerado inconstância? Que tem feito que você fique desanimado, ou enfim, não tenha nenhuma convicção de que as coisas vão dar certo? O salmista chama para si essa responsabilidade, fala: ó, eu confio no Deus eterno. Deus tem um povo que ele separou para ele. Se você é filho de Deus, confie no Senhor, ele estará cuidando de nós. Deus distingue para si os piedosos. É isso que diz o texto. Deus cuida dos seus. Por isso, não podemos perder o foco. Nossa ajuda real vem do Senhor. Para a pandemia, para qualquer outra situação na nossa vida, a ajuda real vem do Senhor. Mas o salmista continua aí nos versículos 4 e 5, se você está acompanhando. Olha o que os versículos 4 e 5 vão dizer. Agora ele dá uma resposta aos temerários. Primeiro ele deu uma resposta aos inconstantes, agora ele dá uma resposta aos temerários. 4 e 5. Irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então o que o salmista está fazendo aqui? Ele está dando uma resposta agora aos temerários. Primeiro ele dá uma resposta aos inconstantes, que não sabem o que querem, ou para onde estão indo, o que está acontecendo. Agora ele trabalha contra os temerários. Em primeiro lugar, ele lhes ordena que tremessem, ou que perturbassem. Essa palavra, né, que ele utiliza aqui, tem ideia assim, no meio da qual ele ele repreende a sua estupidez em virar-se de ponta cabeça em seu curso perverso. Quando o salmista olha para aqueles que são temerários, como diz o versículo 4, irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro e sossegai. Ele está dizendo, em outras palavras, gente, espera aí, vocês têm que lembrar que Deus está no trono. É como se ele dissesse o seguinte: tão logo vos tendes despertado de vosso torpor e insensibilidade, vosso anseio para pecar se aplacará. Está dizendo: gente, para. Vocês têm tanto anseio para pecar, não sejam temerários dessa forma. Em segundo lugar, ele os admoesta a conversar com o seu próprio coração em seus leitos. A ideia isso é ponderar profundamente e lentamente sobre si mesmos. E por assim dizer, em algum lugar de total retiro. Um exercício contrário à natureza e às suas desregradas paixões. Qual que é a ideia aqui? Calma, põe sua cabeça no travesseiro, reflita, não sejam temerários. Em terceiro lugar, vem a calma e deliberada reflexão. Então eles consideram, né, eles devem considerar e reconsiderar quais são os perigos que os espreitam. E assim, finalmente, aqueles cujo audacioso espírito por nada se retrai, apreendem. E nesse sentido, então, eles passam a ser ordeiros, passam a refletir, né, passam a olhar essa desvairada violência que eles estão imprimindo contra o salmista. Ao falar, né, aqui a ideia, né, em seus leitos, é uma forma de expressão extraída da prática comum e da experiência dos homens. Sabemos que durante a nossa relação com o nosso travesseiro, quando nós deitamos a nossa cabeça, aquelas atitudes precipitadas vêm à tona. Por que é que eu fiz aquilo? Então o salmista chama a atenção nesse sentido, dando uma resposta aos temerários. Às vezes no momento do calor da discussão, nós falamos coisas que não agradam a Deus, ao próximo, à família, esposa, filhos, etc. E nós colocamos a cabeça no travesseiro e começamos a refletir. Então ele fala: gente, não sejam temerários, parem, reflitam.
Na solidão, nós podemos tratar melhor, com maior atenção, né? E com mais uma profunda avaliação de fato, essa ideia, né, que nós temos do dia a dia da nossa vida, voltamos à nossa vida no sentido de falar, espera aí, isso acho que ficou errado. E o versículo 5 leva-nos a ver que Deus não é pacificado por meras cerimônias. Ele deixa isso muito claro. Ele vai falar no versículo 5 assim, oferecei sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Ele está dizendo, gente, não adianta vocês ficarem oferecendo sacrifício e mais sacrifícios se vocês não pacificarem o coração da maneira correta com Deus, né? Há nas palavras aqui um contraste implícito entre o sacrifício de justiça e todos os ritos vãos e espúrios que eles tinham o costume de usar. O salmista leva esses homens, na ideia do salmo, né, a refletir sobre o sacrifício de justiça. Fala, gente, não sejam temerários. Essa é a ideia. Deus não aceita apenas os atos exteriores, mas um coração reto para com Ele. Não é de qualquer forma. Por isso, não podemos fazer as coisas de forma temerária. Mas o salmista continua, e nos versículos 6 e 7, ele vai dizer o seguinte, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mais alegria me puseste do que no coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha que coisa interessante. Agora o salmista dá uma resposta aos lastimosos. É uma coisa muito interessante. Então, cada grupo que cercava Davi tinha sua própria maneira de acrescentar dores e dificuldades a Davi. Às vezes é assim na sua vida e na minha vida. Sofremos horrores por causa dos ímpios. E o sofrimento só aumenta. E como nós sofremos hoje, né? E o sofrimento de hoje tem a ver com o nosso pecado muitas vezes, mas especialmente pela devassidão que vive o mundo. Essa pandemia toda tem a ver conosco sim, talvez por uma igreja ser fraca, às vezes ter deixado de fazer tantas coisas que Deus agrada, mas é principalmente por causa da devassidão deste mundo. Aí o salmista dá uma resposta a esses lastimosos. Gente, nós temos que repensar a nossa própria vida. Davi aqui está se queixando de seus próprios seguidores, que percebendo que a força deles é insuficiente para suportar as necessidades que lhes sobrevêm, e exaustos pelo aborrecimento e tristeza, entregavam-se às lamúrias, começavam a reclamar. E talvez essa seja a nossa situação. Diante das situações difíceis que nós vivemos, nós temos uma tendência de começarmos a reclamar. E o salmista fala para esses queixosos dessa forma, muito clara. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando é a fartura de cereal e vinho. O que ele está dizendo aqui? Gente, não reclamem, não fiquem lastimando. Deus colocou uma alegria no meu coração maior do que a alegria dos ímpios. Não importa a quantidade de coisas que eles têm, o patrimônio deles, a saúde deles. A bênção verdadeira vem de Deus. Parem de reclamar. E aqui vem uma lição para nós. Às vezes nós temos o que comer, o que vestir, e ainda assim estamos reclamando. Então eis, portanto, o sentido de tudo. A ideia é, a maioria das pessoas tentam alegremente alcançar os prazeres e as vantagens da presente vida. E a ideia aqui é o seguinte, porém, apenas, a felicidade verdadeira, está apenas naquele que é alcançado pelo favor divino. Ninguém consegue ser plenamente feliz, andar na presença de Deus, ter de fato uma vida próspera, em todos os sentidos aqui, mas eu falo especialmente na alma e o coração, se não for pelo favor de Deus. Ele censura os vícios, a saber que os homens ordinários e terrenos, ao se entregarem totalmente ao bem-estar, o conforto da carne, eles acabam por gerar uma série de ciúmes, às vezes, naqueles que amam a Cristo, e o salmista está dizendo, calma, gente, a alegria que o Senhor colocou no meu coração é maior do que tudo isso. Daí, também sucede que enquanto são supridos com outras coisas, segundo o seu desejo, são totalmente indiferentes acerca de Deus. Aqueles que têm coisas e mais coisas que suprem as suas necessidades, eles não querem nem saber de Deus, até que um dia essas coisas lhes são tiradas. A ideia é, essas pessoas não precisam de mais nada, mas o salmista diz, não, a alegria minha é muito maior do que a alegria deles. Então ele dá essa resposta para aqueles que ficam aí lastimando, né?
E esse é um aspecto que a gente tem que lembrar sempre, o salmista chama atenção nesse sentido. E por fim, o salmista fala de uma paz bem fundamentada. Se você observar o versículo 8, ele vai dizer o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É interessante que a palavra logo aqui, a ideia é simultaneamente, ou seja, o sono vem imediatamente. Deus o faz repousar seguro, sem medo. Lembrando que se aqueles que pensam que o Salmo foi escrito logo no contexto dessa fuga de Absalão, ele ainda estava fugindo, estava vivendo em locais totalmente escondidos. Mas diz o texto então que em paz me deito e logo pego no sono. Olha que coisa interessante. Como é que o salmista podia pegar no sono naquela circunstância? Confiando no Senhor. É uma paz bem fundamentada. Assim como ele fez uma oração bem fundamentada no primeiro versículo, ele encerra dizendo que a sua paz está fundamentada no caráter de Deus também. Jamais, irmãos, vamos obter paz imperturbável e alegria sólida até que o favor de Deus resplandeça sobre nós. Eu e você nunca vamos ter paz e alegria sólida, imperturbável, até que Deus haja com favor na nossa vida. Ele os representara nesse sentido, o salmista, né? Homens que estavam tão inclinados à busca de prosperidade, de uma série de coisas aqui nessa terra, cuidavam das coisas desse mundo e não pensavam em Deus. Pelo contrário, eles eram temerários e ficavam reclamando de Deus e etc. Agora, é interessante que ele acrescenta a essa euforia, né, desse povo, né? Ele fala do vinho, fala do cereal, enfim, de uma série de coisas que produzia alegria nos homens, mas ele traz para si dizendo: peraí, a minha confiança está no Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Como é que a gente pode lidar com isso, irmãos? Quando nós olhamos para esse texto, em suma, Davi se gloria de que só a proteção de Deus era suficiente. Eu e você podemos nos gloriar e ter certeza de que só a proteção de Deus é suficiente. E que sob ela, Davi, eu e você podemos dormir com tanta segurança, ainda que tudo à nossa volta esteja sendo destruído. Nós podemos estar destituídos de qualquer proteção que nos circunda, proteção humana, mas se nós confiarmos no Senhor, tivermos uma oração bem fundamentada, nós também teremos uma paz bem fundamentada. E nesse sentido, então, Davi sabia que apesar de todos os seus inimigos, de todos os lados, ele também estava sendo defendido por todos os lados, por Deus. Apesar do exército inimigo à sua volta, ele estava sendo defendido por Deus. Portanto, nós precisamos aprender do exemplo de Davi a nos rendermos a Deus, a dar a Ele a honra, a crer. Embora possa parecer que parte dos homens estejam sendo temerários, lastimosos, né? Enfim, reclamões aí, estejam realmente perturbando a gente, nós somos guardados em paz e segurança. A ideia é como se nós estivéssemos cercados agora por um grande exército que nos protege. Aliás, a Bíblia deixa isso claro. Nós temos vários episódios que Deus manifestou o exército celestial para defender os seus filhos. E nessa noite, para concluir, eu quero dizer o seguinte: o que o salmista está querendo dizer nesse salmo? Dizer para mim e para você: filho, fundamenta a sua oração no caráter de Deus, na justiça de Deus, e durma em paz. Tenha uma paz bem fundamentada, não precisa desesperar. Com isso eu não estou dizendo que a gente não vai, quem está desempregado não vai procurar emprego. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós podemos confiar na paz que vem de Deus. Na paz que excede todo entendimento. Ainda que um exército se acampe contra nós, nós não precisamos temer. Se Deus é o nosso ajudador, nada vai nos acontecer. Para concluir, qual tem sido a sua dor? Às vezes a dor é em função desses problemas todos, ou é uma dor já crônica. Qual tem sido a sua dor? Suas dúvidas? Que tormenta você está enfrentando no momento?
Que mar revolto está passando pela sua vida? Eu quero desafiar você a orar a Deus, confiando em seu caráter santo e justo. E no dizer do salmista, não siga o caminho dos ímpios, nem como temerários, nem como lastimosos, né? Nem seguindo a questão dos seus bens, pensando que nos bens estariam felizes. Não, siga o Senhor. A bênção de Deus está sobre os seus filhos. O Senhor conhece aqueles que são seus, os piedosos, como diz o salmista, aqueles que Ele escolheu para si, aqueles que são da herança do Senhor. Como é que a gente lida com as tempestades da vida? Como é que a gente lida com os problemas? Confiando no Senhor, orando ao Deus eterno, uma oração bem fundamentada, clamando ao Senhor em favor da nossa própria vida, que Ele nos livre do mal, do inimigo, mas nunca dando ouvido às palavras do inimigo. Assim nós teremos uma paz bem fundamentada, como diz ele, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Vamos orar nesse instante? Como é que está a sua alma, o seu coração, a sua vida? Que tormenta que você está enfrentando agora? Às vezes é com um filho doente, é um luto, às vezes é uma situação do desemprego, ou um outro problema qualquer, na saúde, não importa. Nós podemos confiar no Senhor, crendo que Deus é o Senhor do universo, é aquele que acalma o temporal, aquele que pacifica tudo. Se Ele não quiser fazer isso, quiser que nós passemos por um temporal, Ele estará conosco no temporal. Então vamos orar ao Senhor. Coloca seu coração diante de Deus e agora. Que Deus possa abrir o seu coração. Que nós tenhamos uma semana abençoada na presença dEle. Não importa as coisas à nossa volta. Não que elas não nos afetem, elas afetaram o salmista. Mas quando ele olhou para Deus e viu o Deus da justiça, as coisas mudaram. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma noite, por mais um momento que nós estamos aqui diante do Senhor. Mesmo com as dificuldades que momentaneamente, ó Deus, nos atrapalham, às vezes na transmissão, nós esperamos no Senhor, ó Deus, e confiamos em Ti. E ajuda-nos, ó Deus, a vencer a tempestade, a lutarmos, ó Deus, contra as coisas que estão à nossa volta, ó Deus, que nos atrapalham, entendendo que o nosso coração é Teu, que a nossa alegria vem do Senhor, que a nossa confiança vem do Senhor, que a nossa segurança vem do Senhor. Tu és o Deus que acalma o temporal. E nós podemos fundamentar a oração no caráter do Senhor. E é no caráter do Senhor também que nós descansamos. A nossa paz está em Ti. A paz que só o Senhor pode dar. Que nenhum bem material, que nenhum curso, que nenhuma viagem, que nenhum ser humano pode produzir. O Senhor pode. A paz que está no nosso coração. De tal forma, Deus, que podemos dormir em paz, mesmo sendo perseguidos, como era o caso do salmista. Ajuda-nos, ó Deus. Nos dê uma semana na Tua presença, onde o Teu Espírito Santo nos guie, nos oriente em todas as coisas, para que assim vivamos para a Tua glória. Abençoa cada uma das famílias, ó Deus, da Tua igreja, aqueles que estão ouvindo agora, ó Pai, outras pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, ó Deus, em outros momentos. Derrama a Tua graça sobre eles, ó Deus, que todos nós possamos esperar no Senhor e descansar em Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida, o nosso coração. E mais uma vez eu peço desculpas aí pela situação que deu errado na transmissão no início, né? Mas nós vamos encerrar com uma música, louvando a Deus, né? E que você possa aproveitar esse cântico para levar o seu coração até a presença de Deus. E assim nós encerramos aqui. Que Deus dê uma semana abençoada para o seu coração. Nós temos a nossa reunião de oração na terça-feira pelo Zoom. Eu gostaria de desafiar você que não tem participado a participar. Precisamos orar. Então, acorda, né? Peraí, nós temos que orar, clamar ao Senhor. Então, próxima terça-feira, às 19h30. Temos transmitido pelo Zoom e temos tentado replicar pelo Facebook. Nem sempre tudo funciona bem, mas é o que nós conseguimos fazer. Então, vamos orar. E na quinta-feira temos uma live para os pequenos grupos. Eu gostaria também de desafiar os irmãos a participarem desse momento, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça. Louvemos ao Senhor então com mais uma música.
cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. A vida é maior que os ventos tudo satisfaz. O deserto faz príncipe da paz. Reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Vida triunfou. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por ter vencido a morte por nós, Pai, e nos dado a vida que há em Ti, Deus. Que és eterno Criador, glorioso, santo e rei de amor, que reinas no meu coração. És o alvo da minha paixão. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Te entregamos o louvor, Deus. Pedimos ao Senhor que não passe de nós. Declaramos que a nossa alma deseja por Ti, Deus. Que nessa semana nós tenhamos, ó Deus, um fogo ardente, ó Pai, em nosso coração, que nos impulsione, Deus, a buscar mais o Senhor, a confiarmos mais em Ti, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem se feito presente dia após dia, Deus. Obrigado porque as Tuas misericórdias, elas têm se renovado a cada manhã, Deus. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê uma semana abençoada, uma semana de graça, de misericórdia e de proteção do Senhor, Deus. Te entregamos este louvor e esse culto no nome do Senhor Jesus. Amém.
amém. Que você tenha uma boa semana. Deus te abençoe.